Olá a todos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal, Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos falar sobre a questão de Daniel 7 e eu vou dizer para você o contexto. Queria ouvir. Ok. Com as nuvens do céu, um como filho é um de vários, né? Nesse contexto aqui, no contexto de um debate sobre a Trindade, mas eu não vou falar aqui sobre a Trindade no momento, eu vou falar sobre a questão de Daniel 7. Olha só o argumento do pastor Enfim, então, essa própria situação tem um autor, deixa eu me lembrar o nome, lá em Daniel capítulo 7, eu posso ver aqui o versículo? 7:13. 13, né? Por favor. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. E no versículo 14 fala que foi lhe dado domínio, glória, o reino, para que os povos, nações, os homens, todas as línguas o servissem. Então, quem é esse filho do homem que aparece ali, que todos os seres humanos devem servi-lo, né? E na sequência, já emendando para não monopolizar, quem é o ancião de dias? Porque ali aparece tanto o filho do homem quanto o ancião de dias. Quem são esses dois personagens aí na Bíblia? Parece bom. Eu queria ouvir. Ok. Estamos falando de Daniel 7, certo? 7, 13 e 14. 7, 13 e 14. Bom, deixa eu só olhar aqui os termos exatos. 7, 13 e 14. O ancião de dias é o Atik Yomin, né? E quem que é este filho do homem? Ancião de dias é a manifestação em visão de Deus. É verdade. Porque abre seus livros, né? Ele vai julgar. Ali no versículo 9. Exato. Eu concordo. E o filho do homem, compreendido pela tradição judaica como Mashiach, como o Messias. Então, vocês acreditam que o Messias é um homem? Um homem. Ok. Sim, ele tem todo o poder. Nesse texto. Ele tem dado a ele bastante poder, sim. E existe, inclusive, existem nuances dentro do próprio povo judeu em relação a como compreender o Mashiach. Existem visões. Então é esse ponto que eu gostaria de colocar. Olha, esse debate ele foi apresentado, eu estou com outro canal aqui que pegou, mas ele foi apresentado inicialmente, se eu não estiver enganado, no Mais FM 102.9. O programa é Debate Mais, a Trindade é Bíblica, ok? E vamos lá então logo para Daniel 7. Veja, aqui o pastor César Cavalcante, ele pergunta assim, Daniel 7, 13 e 14, quem é o ancião de dias? Fala, olha, é a manifestação do Eterno, manifestação do Todo-Poderoso, de Deus. E o Filho do Homem, na tradição judaica, é o Messias. É um homem, é uma pessoa. Não é? Em Daniel 7, 13 e 14. É essa a ênfase que nós vamos colocar nesse momento, ok? No canal. Então, gostaria que vocês acompanhem, né? Que Deus nos abençoe. Pai querido, venha nos dar a tua sabedoria, tudo que fizermos seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Então nós vamos discutir essa questão, tá? O que representa essa visão, essa parte em Daniel 7? Então vamos lá. Quem quiser ver o conteúdo completo é Daniel 7, o Filho do Homem, aqui é a passagem de Daniel, né? E o material que eu separei aqui com o que eu vou apresentar. Então, eu vou enfatizar alguns pontos. Teve Daniel um sonho e visões e relatou a suma, o resumo do seu sonho. Ele fala, quatro grandes animais animais, cada um diferente dos outros, subiram do mar. O primeiro, como leão, tinha asas de águia. Continuei olhando, o segundo animal como um urso, o terceiro como leopardo, e o quarto que ele não conseguiu definir que tipo de animal que era. Era terrível, espantoso. Dando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Veja, tudo isso ele está em visão. Eu continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Veja, tudo isso é uma visão. Né? Então, ou seja, os animais são literais? Bom, o ancião de dias é falado na explicação da visão. É isso que nós vamos colocar. Na explicação da visão, o ancião de dias é colocado como uma entidade figurativa, representando outra coisa? Vamos ver. Sua veste era branca, o cabelo da cabeça como uma pura lã. Um rio saía diante dele, milhares e milhares serviam. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então veja, por que foram postos os tronos? No plural. E aí alguns vão dizer assim, olha, tá vendo? Foram postos os tronos no plural, então é a prova de que há uma trindade. Bom, vamos ver uma coisa? Assentou, milhares o serviam, milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram seus livros. Né? Então, tronos não quer dizer que há uma trindade.
Estive olhando por causa da voz, das grandes palavras que o Chico proferia e tal. Aí vem os versos 13 e 14, né? E eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Tá? Eu mesmo já cometi essa falha num dos meus vídeos no canal, né? É, e veja que às vezes a nossa mente ela já está tão condicionada a uma interpretação que a gente corre esse risco, né? Então, e eu acabei uma vez já colocando dessa forma, eu vou explicar aqui o contexto da visão para a gente entender o que é esse filho do homem aqui, né? Como filho do homem dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Veja que essa tradução aqui, ela está aqui, ó. Bíblia Online, né? Daniel 7, que é a Almeida Corrigida e a Nova Versão Internacional, tá? Então veja aqui, ó, nós temos as duas tradições, tá? Então a Almeida Corrigida Fiel é essa que está à esquerda de quem assiste, tá? E à direita de quem, ó. Então, aqui onde eu vou marcar é a CF. Aqui onde eu vou marcar é a Nova Versão Internacional, tá? Então, desse lado aqui é a Nova Versão Internacional, tá? A Almeida Corrigida Fiel, ela vai usar a expressão servissem, para que os povos, nações e línguas o servissem. E veja, é uma visão. Então nós temos que ver o que é literal e o que é simbólico. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. E aí, na Nova Versão Internacional, vai usar a expressão e homens de todas as línguas o adoraram. Então esse é o ponto importante. Mas na definição de quem é o filho do homem aqui é indiferente se dá serviço ou adoraram. Ela pode gerar um problema a partir do momento que a gente identifique o filho do homem. Mas aí nós vamos comentar sobre esse termo também. Aí cheguei a um dos que estavam perto e pedi a verdade acerca de tudo isso. Ele me disse. E ele me disse e fez saber a interpretação. Ou seja, ele falou, ó, tudo que você viu aí, agora nós vamos dar o significado, a interpretação. A interpretação é o quê? É o sentido literal. Ok? Na Nova Versão Internacional, ó, dando-me a interpretação. Esses grandes animais, que são os quatro grandes animais, são quatro reinos. Então ele está falando, ó, o animal aí é simbólico. Não representa animal de verdade. Aqui, ó, são quatro reis que se levantarão da terra, ou seja, é simbólico. Sendo reis ou reinos, aqui a tradução, fica evidente o quê? É simbólico. Os quatro animais ali são simbólicos, não são animais literais. Mas os santos do Altíssimo receberão reino e possuirão para todo sempre. Então, quem recebe o reino aqui? Não é uma pessoa. O próprio verso 18 ele já mostra, olha, os quatro grandes animais são quatro reinos, só que depois desses quatro reinos, quem é relatado? É relatado o ancião de dias, e o filho do homem vai até o ancião de dias. Veja só, o filho do homem se dirige ao ancião de dias, fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio para que todos servissem o seu reino, e ele recebe o reino. Ó. Seu domínio é domínio eterno, o seu reino que não, é tal que não será destruído. Então veja, ele recebe a honra ao reino, e aí quem recebe o reino? E que, portanto, quem recebe a honra, etc. Quem recebe o reino? Os santos do Altíssimo. Mas alguém pode alegar assim, não, mas os santos vão receber o reino porque vai ser dado juntamente com o domínio e a honra que vai ser dado ao Messias. Veja que, nesse ponto, os dois concordam, né? Ou seja, tanto o cristianismo como o judaísmo nesse debate, eles concordam ali que está se referindo ao Messias. E aí até é comentado, na tradição judaica é o Messias, né? Eu não sei se toda a tradição judaica concorda com isso, eu acredito que não, né? Que seja o Messias especificamente ali. Então vamos lá. Ele está dando a explicação, tá? Olha só na explicação. Até que veio o ancião de dias e fez justiça ao santo do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então veja,
Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, né? E também, ele fala assim, ó, eu tive o desejo de conhecer a verdade sobre o quarto animal e também sobre os chifres. Eu olhava e eis que chifre fazia guerra contra os santos, até que veio o ancião de dias. E aí foi dito assim, ele me deu a seguinte explicação. O quarto reino será o quarto animal será o quarto reino da terra, que será diferente de todos. Ele já sabia que seria um reino, que não seria literal, né? Ele está explicando o que é. E os chifres? Se levantarão 10 reis, então ele falou, até o chifre ali, ele tem um simbolismo, né? Depois se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, abaterá 3 reis. Seu juízo será estabelecido e eles no plural, tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. E o reino, agora o 27. E o reino, veja só, o juízo será estabelecido. Eles tirarão o seu domínio, eles no plural tirarão o seu domínio, né? Aqui já está dizendo, o tribunal plural julgará e o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. Agora vem o 27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. Aqui a soberania, o poder, a grandeza dos reinos debaixo do céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Obedecerão a quem? Ao povo do Altíssimo. Ou ao próprio Altíssimo poderia ser, né? Mas ele está enfatizando aqui o povo do Altíssimo, ou os santos do Altíssimo, né? E aqui ele usa novamente o termo adorarão. Então eu fiz aqui uma separação, olha só. Versos 3 até o verso 7, fala dos reinos, né? E a explicação é, os 4 grandes animais são 4 reinos. Então, está explicado aqui, é simbólico. Estando a considerar o chifre, subiu outro chifre, e ele falou, o quarto animal será o quarto reino. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino, e depois um outro rei se levantará. Então ele falou, isso aqui também é simbólico. Até que foram postos uns tronos e um ancião de dias, né? O tribunal o julgará e o seu poder será tirado, totalmente destruído. É a única parte literal do texto. Em que na própria explicação ele fala, não, o tribunal que está ali, uns tronos, etc., é o tribunal que vai se assentar ali. Então, assim, a imagem do ancião de dias, uns tronos ali, é o tribunal do céu se assentando. Então, ele fala, é a única parte que poderia ser considerada literal ali, no sentido de que o ancião de dias ali é o próprio Deus, e os tronos ali, que estão postos ali, indicam ali um julgamento, né? Então, veja aqui, aí ele fala soberania, o poder, a grandeza dos reinos, e aí vai até o verso, eu peguei aqui daqui, né? Os tronos, um rio, e aí vem, ó, nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E aí, então esse aqui é um ponto importante, por causa da associação com o Novo Testamento, com Jesus ali ascendendo aos céus, né? A gente fica condicionado muitas vezes a falar assim, não, tá vendo, isso aqui é Jesus, olha, Jesus subindo aos céus aqui, dirigindo ao ancião de dias, e foi lhe dado domínio para todos os servissem. Mas só que a própria explicação do texto está dizendo, não, isso também é simbólico. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. Lembra que lá no 27, aqui, ó, na versão ACF, diz, olha, o reino, o domínio, a majestade, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Né? Então, veja, aqui, domínio, reino, honra, reino, ele não está falando que foi dado a uma pessoa. Está dizendo que foi dado ao povo do Altíssimo. Então, o primeiro ponto a ser considerado aqui, filho do homem, em Daniel 7, 13 e 14, especificamente em Daniel 7, 13 e 14, quando se usa a expressão filho do homem,
se dirigindo ao ancião de dias e é dado o domínio, a honra, o reino para ele, não está se referindo ao Messias. Então veja, ele não pode ser Jesus aqui porque não está se referindo ao Messias. Essa citação é simbólica, ela não pode se referir ao Messias. Então ela não está se referindo ao Messias. Ah, mas pode-se fazer a aplicação? Mas veja, a aplicação já é uma demonstração de que o texto não está falando daquilo. Não, aquela não é a interpretação do texto. Quando eu aplico um texto por outra coisa, eu já estou confirmando que aquele texto não tem aquele significado de interpretação. Estou usando para uma outra situação, mas ele não tem aquele significado inicialmente. Então aqui, o texto não está se referindo a Messias, e como é que eu sei disso? O próprio verso 26 e 27, né, principalmente 27, vai mostrar que o reino é dado ao povo, soberania, poder, grandeza é dado ao povo do Altíssimo. Então, a dificuldade agora que nós vimos que o texto realmente aqui está falando é um texto simbólico, figurado, ele não está se referindo ao Messias, não é o Messias que está indo até lá, se apresentando perante o ancião de dias e recebendo o reino. É o próprio povo recebendo. Então, aquela imagem de um homem recebendo o reino representa o povo, no plural, recebendo o reino. Aí a grande questão é esse termo adorarão. Quer dizer, os governantes vão adorar o povo? Né? É isso mesmo? Eles vão ser adorados, né? Porque lá no verso 14, homens de todas as línguas o adoraram. E aí no 27 vai dizer assim, governantes o adorarão, né? Veja, independente de qual seja a consequência, veja, o problema está aqui na palavra, né? Adorar. Só que o texto não pode ser minimizado por causa da palavra adorar. O texto está sendo muito específico, muito enfático, no sentido de que quem recebe poder, o reino, aqui ó, domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o sirvam, é o povo do Altíssimo, não é o Messias. Esse é o primeiro ponto, acho que nós já deixamos bem enfatizado isso. Agora vamos lá. A palavra que é traduzido no verso, tanto no verso 14 como no verso 27, como adorar, tá? É o 14, quando o Filho do Homem recebe o reino, né? O domínio, e os povos, e lá na ACF diz servirem, e na nova versão internacional diz adorarem. Quando a gente pega essa palavra aqui, ó, eu fui lá no Bible Hub, né? Quando a gente pega essa palavra e clica nela, iplehum, ela só aparece 3 vezes, tá? E aí em Daniel 3, 28, está dizendo, para que não sirvam ou adorem. 24, servir, e 27, servir. Então, ou seja, são poucas palavras para nós batermos o martelo no significado, mas elas estão especificamente em Daniel. E, portanto, só tem essa palavra especificamente, iplerundo, da forma como ela está colocada, ela só vai aparecer em Daniel. E, portanto, ela não pode ser determinada arbitrariamente como adorar. Agora vamos lá, então. Ela pode também ser utilizada como servir. Ó, eu peguei algumas palavras lá no Bible Hub que aparecem, né? Ficam lá à direita, ficam aqui à direita quando a gente vai pegar, ó. Tá vendo? Então eu peguei essas palavras aqui e eu verifiquei, né? Olha só. Palerrim, 3 ocorrências. Não servem aos seus deuses. Então, palerrim, que é uma palavra parecida com iplerum, né? Palerrim, talvez ali tenha alguma relação, porque por isso que estava ali à direita, tem o sentido de servir. Servir a outros deuses, mas é servir, não adorar. A quem servimos? Daniel 3,17. O Deus a quem servimos, por exemplo, né? A ti, ó rei, que não vamos servir a teus deuses. Ou seja, não é o sentido de adorar, é o sentido de servir, mas não de adorar. Né? Daniel 6,16. Palá. Né? Você servirá constantemente. Que é traduzido como servir, serve constantemente, foi capaz, né? E palerrim, que não sirvam aos meus deuses. E o palerê, que tem o sentido de servos ali. Então veja que, e aí nós temos uma outra palavra, isgedum, para não servir nem adorar nenhum deus.
Então, ou seja, o que nós temos aqui nós temos poucas palavras no Hipilermum aqui para determinar essa palavra especificamente como adorar, principalmente a seres humanos, né? Nós sabemos que na linguagem no hebraico ali, principalmente, né? Daniel 7, eu não sei se foi em aramaico, mas aqui pegando a tradução em hebraico, né? A palavra ali, ela não tem o significado de adorar, né? São poucas palavras para bater o martelo como adorar, mas, e principalmente, na língua hebraica, muitas vezes nós temos palavras que, quando se referem a Deus, elas têm um significado, quando se refere a seres humanos, ela tem outro significado. É óbvio que Daniel não está dizendo ali, Deus não estaria revelando que os povos iriam adorar o povo. Então, a tradução mais coerente ali, ao meu ver, considerando o adorar, a questão da discussão de servir e adorar, quando se coloca ali, por exemplo, como Jesus, para a maioria das pessoas não vai ter problema, porque as pessoas já entendem Jesus como um membro da Trindade, que é Deus, então pode ser adorado. Mas como nós percebemos ali, não se refere ao Messias. Então o adorar ali faz diferença. Então não pode ser adorar ali. A tradução mais coerente, mais correta ali, considerando-se o contexto, é servir. Então os outros povos vão servir ao povo que vai ter domínio eterno, não é? Aí nós já vimos aqui. Eu vou pegar, por exemplo, outros exemplos de palavras que ficam mais especificados na Bíblia. Moisés apressou-se, inclinou a cabeça em terra e adorou. Êxodo 34, 8. Quando nós vamos para essa palavra, por exemplo, Waistahu, são 40 ocorrências. Então fica mais fácil de eu identificar o significado aqui, ó. Encontrá-los e prostrou-se por terra, e curvou-se ele mesmo em direção ao chão. Vamos ver Gênesis 18, 2, por exemplo, né? Gênesis. Então vamos lá, Gênesis 18, 2. E apareceu para ele o Senhor pelos carvalhais de Manre, e ele, na entrada da tenda no calor do dia, se levantou os seus olhos e olhou e viu 3 homens, né? Quando viu, ele correu da porta da tenda e se curvou. O Aistahu, se curvou, né? Ao chão. Então, seria a própria manifestação de Deus ali, né? No caso de 18:2, né? 19:1, para encontrá-los, né? Levantou-se e inclinou-se para o povo. Gênesis 23, 7. Vamos lá, Gênesis 23, 7. Enterrar de nossos sepulcros, né? Para enterrar o outro do sepulcro, e não reterá de você para enterrar seu. E se levantou Abraão curvado para o povo. Então ele se curva diante do povo. Então, isso mostra. Vamos pegar aqui, por exemplo, Gênesis 23, verso 7 e 23, verso 12. É mais fácil, né? Gênesis. Vamos pegar aqui na língua portuguesa, né? Gênesis 23. Aí nós temos uma noção melhor. Veja só, então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo e falou com ele: se é da vossa vontade que você pute a minha morte diante da minha face, né? E aí vamos ver, 23, 12. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra. Então o prostrar-se diante de alguém não era necessariamente um ato de adoração, evidentemente aqui. Diante de Deus, ele estava se prostrando, ele se prostra diante de Deus, né? Mas o prostrar-se não significa que o ser para o qual estava se prostrando era necessariamente divino, conforme nós lemos aqui em Gênesis 23, 7, por exemplo, né? Então não é necessariamente a adoração, né?
Ou seja, diante de Deus nós podemos até entender como adoração, mas diante dos povos, evidentemente, não estamos falando de adoração. Estamos falando de se prostrar, né? Curvar a cabeça, né? Curvou ao chão e ele adorou o Senhor, né? Se curvaram ao chão o Senhor. Então nós temos várias palavras aqui, né? Então fica mais fácil identificar. E prestou homenagem, curvou-se, como 1 Samuel, 2 Samuel prostrou-se ao chão, fez reverência, prostrou sobre o seu rosto, ficar e prostrado, disse Davi, né? É 2 Samuel 9,6, né? Por exemplo, 2 Samuel 9,6. Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, veio a Davi, se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse a Davi. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então veja, no Antigo Testamento, o que é chamado, conhecido como Antigo Testamento, que usa essa expressão, né? O prostrar-se, ele tanto poderia se prostrar diante do próprio Deus, como poderia se prostrar diante de pessoas, ou seja, não era um ato de adoração, não era um ato exclusivo que eles faziam para Deus, né? Por óbvio que lá em Daniel, por exemplo, Misael, Ananias e Azarias não iriam se prostrar diante da imagem, diante da imagem feita por Nabucodonosor, que aquilo representava a sua submissão aos princípios ideológicos, inclusive de consideração dos deuses, então eles não fizeram aquilo. Mas veja que o prostrar-se não significava necessariamente a adoração. Então esse é um ponto importante. Então, e aí você pode ver outros pontos aqui, ó. Fizeram um bezerro de ouro e adoraram a imagem fundida. Salmo 106, 19. São só duas ocorrências, tá? Que é a lemaseká. E aí eu peguei aqui o maseká, que é basicamente a mesma palavra, né? Com 11 ocorrências. É um bezerro de metal fundido. Fizeram para si um bezerro. Então é obviamente que fazer o bezerro tem a intenção de se prostrar diante de ídolos, de servir a ídolos. Mas veja que a ideia que eu quero colocar aqui não há dificuldade lá em Daniel. Essa palavra aqui, em Daniel 7, eu vou colocar aqui lá para cima, tá? Olha só. Essa palavra aqui que é colocada como serviço na Almeida Corrigida Fiel, em Daniel 7,14, ela foi colocada, ela explica melhor o texto do que a palavra colocada na Nova Versão Internacional, que colocou adoraram, no verso 14 aqui. Ó. Nações o servissem, e aqui adoraram, porque servir não é necessariamente adorar. Tá? Então, aqui ela não tem, ela coloca uma tradução que é mais adequada, e aqui ela aprende, o adoraram aqui, ela nos prende aquela ideia de que não, só pode ser o próprio Eterno aqui que está sendo adorado, né? E assim, adoraram aquele que recebeu a autoridade. Então, por isso que a nossa mente já tende a ligar isso a Jesus, né? Ou quando a tradição judaica coloca o Messias, então esse Messias tem que ser o próprio Deus, porque ele vai ser adorado, né? E aqui no verso 27, novamente a mesma palavra, como nós vimos ali no Bible Hub, né? Então veja, a Almeida Corrigida Fiel coloca servirão e obedecerão, e aqui está dizendo o adorarão. Então, novamente, a Almeida Corrigida Fiel parece ter sido a melhor tradução. Nesse ponto, pelo menos, a Almeida Corrigida Fiel ela traduziu mais coerente, de forma mais correta, em que não está vinculada à adoração, o que acontece aqui nem no verso 14 nem no verso 27. Então, resumindo, o que nós temos aqui Daniel 7, 13 e 14 não se refere ao Messias. Não é o Messias que recebe o reino aqui nesse momento. Quem recebe é o povo do Altíssimo. Ok? Então, o texto aqui, na explicação do texto, né? Quem recebe? O texto é muito claro. Não é que o povo está recebendo por meio de alguém, um terceiro. Deus dá um terceiro que dá ao povo. Não.
A soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. Então, o ancião de dias o filho do homem que se dirige ao ancião de dias não é o Messias, né? Isso representa o povo recebendo o domínio, o reino, autoridade das mãos do Altíssimo. Não é, esse texto não é um texto que se refira ao Messias. Então, ou seja, pode-se falar do Messias em outros pontos. Por exemplo, nós podemos vir aqui em Daniel, e já estamos caminhando para o final. Nós podemos ver aqui em Daniel, no capítulo 12, por exemplo, dizer assim, olha, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, né? Então, aqui nós podemos encaixar o intermediário, literalmente, mas não lá. Não lá na visão. Na visão, o texto é bem claro que não se refere ao Messias. Não é o Messias que está ali como filho do homem se dirigindo ao ancião de dias. É o próprio povo que está... É o símbolo do povo recebendo o reino, né? Então, veja. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha. Então, veja. E alguém pode dizer assim, mas... O povo recebe porque é o Messias que está recebendo, tá? Mas não é isso que está lá no texto. O texto está dizendo abertamente que quem recebe o reino, quem recebe a soberania, o poder, a grandeza dos reinos, ou o reino, o domínio, a majestade dos reinos, é o próprio povo. Serão dados ao povo do Santo do Altíssimo. Eles não vai ser dado a um terceiro que vai dar para eles. E, ou seja, e todos os povos governantes o servirão a quem? Ao Messias? Não, servirão ao povo, né? Nós podemos, por outros textos, por exemplo, como Daniel 12, como Isaías ali, enxergar o Messias, esse Messias é que vai fazer todo esse processo no final. Mas não podemos usar Daniel 7 para isso. Daniel 7 não se refere, então, ao Messias. Daniel 7 se refere à entrega do reino final, do reino eterno, ao povo de Deus, no plural, o povo como um todo, e não ao Messias. Portanto, esse texto, ele não está se referindo a Jesus. Versos 13 e 14 não está se referindo a Jesus recebendo o reino, está se referindo ao povo de Deus recebendo o reino, né? Eu mesmo já cheguei a interpretar isso aqui como Jesus recebendo ali, no momento que ele ascende ao céu, ele recebe o reino, para depois vir nos buscar e etc. Mas o texto, ele faz parte de uma visão, e na explicação, o verso 27 diz que a explicação desse filho do homem é porque... Por que é alguém como filho do homem? Porque são os seres humanos que vão receber o reino. Espero que tenha ajudado. Até o próximo estudo. Que Deus os abençoe.